Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei em que momento vocês vão assistir esse vídeo. No meu caso é boa noite, por isso eu desejei primeiro para vocês, tá? Mas não importa. Se você chegou aqui de paraquedas, gente, achou esse vídeo lá na biblioteca de classe e já tá indo assistir. Dá uma pausa, não fecha a aba. Dá uma pausa, vai lá nos vídeos do canal e assiste o outro sobre apresentação oral, tá? Tá assim, 8º ano, apresentação oral. Para quem está com os estudos em dia, está com o material tudo certinho, já sabe que a gente está estudando um texto da Chimamanda, tá? É uma transcrição, tá? Eles fizeram uma transcrição de um trecho de um texto que ela apresentou num TED. Essas siglas estão todas explicadas no outro vídeo e no livro de vocês, não se preocupem. Hoje eu vim fazer um bate-bola, algo bem rapidinho aqui, só para vocês matarem a saudade do professor de vocês, que eu sei que vocês estão com muitas saudades, porque eu espero que seja verdadeiro. Eu vou falar rapidinho sobre linguagem formal e linguagem informal. Vocês sabem que eu já falei sobre isso em sala, já usei a expressão, por exemplo, coloquial várias vezes, já apareceu inclusive na prova de vocês, linguagem culta, isso tudo já apareceu, tá? Então eu já expliquei algumas vezes, mas eu vou desmistificar algumas coisas bem rapidamente, só para a gente começar uma discussão e começar a pensar sobre esse assunto que é muito importante. Existem dois tipos de linguagem, como a gente vai utilizar a língua, tá? Existe a formal e a informal. E o nome, gente, ela já é um pouco explicativo. A formal, ela é mais rebuscada, ela vai utilizar a regra gramatical com mais certeza, com mais pureza. Ela é menos pessoal, ou seja, você não pode usar em qualquer situação, você tem alguns locais pré-definidos onde você vai utilizar a linguagem formal. Então, por exemplo, um jornal nacional, alguém está apresentando um jornal nacional ali, eles utilizam o quê? A linguagem mais formal. Você vai escrever uma redação para uma prova, então você tem que utilizar a linguagem formal. Você vai passar futuramente por uma entrevista de emprego, você tem que utilizar a linguagem formal. Eu já disse várias vezes em sala para vocês que isso é muito importante. Por quê? A primeira leitura que as pessoas fazem da gente é a partir de como a gente se porta. Então, de como a gente fala, de como a gente gesticula, de como a gente se comporta. Então, a oralidade, ela é muito importante que você saiba se adequar às situações que cada ambiente pede. Então, por exemplo, ambientes profissionais, ambientes acadêmicos, que é o caso das universidades, por exemplo, ambientes políticos, eles todos requisitam uma linguagem mais formal. Essa linguagem formal, gente, ela evita o uso de gírias, ela evita o uso de expressões coloquiais, ou seja, expressões do dia a dia. Então, ela vai ser uma linguagem que você tem que utilizar um parâmetro, né? Uma ideia um pouco mais, com vocabulário um pouco mais rico. Por outro lado, a gente tem a linguagem informal. Então, a linguagem informal ela é mais pessoal, era do dia a dia. Você acabou de chegar na escola e quer contar uma fofoca para amigo ou uma fofoca para um amigo. Então, você vai utilizar o quê? A linguagem informal. A linguagem informal é essa linguagem cotidiana, é a linguagem do dia a dia, é a linguagem coloquial. Coloquial aqui, gente, representa informal. Então, o que a gente pode utilizar nessa linguagem informal? A gente pode utilizar, sim, as gírias. A gente pode utilizar os neologismos, por exemplo, que são palavras inventadas, né? Neo, novo, logismos, palavras. A gente pode usar estrangeirismos, que são palavras oriundas de outras línguas. A gente pode usar expressões coloquiais do dia a dia, por aí vai. Então, quando você chegar e falar o seu mano, tá tudo bem? Esse mano aí representa que é uma linguagem informal que deve ser evitado, gente, evitado em qualquer momento na linguagem formal. Tudo bem? Então, você tem duas linguagens aí, gente. Você tem uma linguagem formal, onde ela representa, né, o uso da norma padrão, o uso da norma culta, o uso dessa gramática. E a gente tem o lugar que ela não se enquadra muito bem, que vai ser no dia a dia, numa conversa íntima. Se você for escrever um e-mail, sei lá, uma carta ou alguma coisa para um amigo seu pessoal e que não seja assuntos de trabalho, por exemplo, você vai utilizar a linguagem informal. Mas se eu vou mandar um e-mail ou uma carta ou alguma mensagem para um colega de trabalho meu, ou até mesmo para vocês, eu, como professor de português, vou utilizar a linguagem formal. Então você tem essas duas dicotomias. Então você tem aqui de um lado
linguagem formal, e aqui você tem do outro lado uma linguagem informal. As duas se completam. Tem situações onde você vai ter que usar uma, situações onde você vai ter que usar outra. Então depende muito, tá, do que o lugar está te pedindo. Você vai ter que se adequar a isso. Prestem atenção, lembrem-se disso, estudem bastante. Tem exercício na plataforma, tem muita coisa ali para vocês lerem. O texto da Chimamanda, para quem ainda não leu, leiam, que é muito bom, e assistam o TED dela, já falei isso várias vezes para vocês. É enriquecedor e você vai ter uma bagagem crítica a respeito de diversos assuntos. O primeiro vídeo a gente já começou a falar de apresentação oral. Esse vídeo aqui comecei a falar de linguagem formal e não formal, e aos poucos a gente vai trabalhando as questões da linguagem. Um beijo, boa noite, bom dia e boa tarde para todos vocês.